Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mulherada. Como vocês estão? Vou começar aqui mais um dia de live. Pontualmente 7h15, né? 7h14. Bom dia, Mari Martins. Bom dia, pessoal. Bom, estamos aqui novamente no meu projeto pessoal das lives diárias das 7h15 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre papéis de gênero e mulheres na liderança. Então o assunto vai estar muito bom. Você que acordou agora, que está se programando para trabalhar, pega lá o seu café, bom dia, Carol, e fica aqui comigo, porque falar de liderança feminina é um tema, é um propósito meu a partir de agora nesse meu perfil, e tá todo mundo convidado para discutir um pouco sobre isso. Ontem foi bem legal, tive muita gente comentando, né, comigo depois, que achou o tema muito interessante, muito relevante. A gente estava falando um pouco da visibilidade das mulheres na liderança, né, e do quanto é difícil para elas serem validadas nesses cargos de liderança. Como é difícil para nós, mulheres, no mercado de trabalho, conseguir atingir uma igualdade de gênero dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho. Então sejam todas muito bem-vindas, né? E hoje a gente vai discutir bastante. Tá frio aí, gente? Aqui tá bastante frio, né? Como parece que o termômetro caiu de ontem para hoje e vai continuar um pouquinho assim. Mas vamos lá, começar a falar, né? Porque a gente tem uma live que é curtinha, uma livezinha de meia hora, pra gente falar do que é necessário, e aí depois eu deixo a live gravada aqui no meu feed, para quem quiser reassistir, para quem quiser saber um pouco mais, né? Ou para quem estiver atrasado aí pro trabalho, mas quem puder ficar, fica comigo, vamos conversar, coloquem suas dúvidas, coloquem também as suas sugestões, inclusive, de temas que vocês gostariam de ver nas próximas lives. Vai ser um prazer tentar responder, né, e buscar as respostas sempre aí embasados no conhecimento atual, relevante, científico, em dados estatísticos, para que a gente possa falar de fato, com propriedade, sobre aquilo que a gente está trazendo, né, sobre as informações que a gente está trazendo. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. A nossa discussão de hoje é liderança feminina, os papéis de gênero e a liderança feminina. Gente, vamos começar com notícia boa? Quem tá aí acompanhando as Olimpíadas? Eu tô vendo aí os jogos, vi que o Brasil tá na 23ª posição, nós estamos aí com 8 medalhas, né? Ainda não conquistamos o ouro, mas tem uma notícia boa nessa história toda de Olimpíadas. Eu estava lendo agora sobre o Comitê Olímpico Internacional, em que essas Olimpíadas de 2024 de Paris serão as primeiras Olimpíadas em que as mulheres vão igualar, vão equiparar no número de atletas masculinos e femininos. Na federação, dos 10.500 atletas que estão jogando nas Olimpíadas, 5.250 são mulheres e 5.250 são homens. Olha que notícia boa! Que foge um pouco, né, das estatísticas que a gente está vendo, dessa diferença de gênero, ou seja, para a gente equiparar a igualdade de gênero, para a gente conseguir chegar na igualdade de gênero, a gente vai levar cerca de 150 anos. Então, essa meta está um pouco distante de ser alcançada. Mas nas Olimpíadas, pensando que as mulheres começaram, as primeiras mulheres atletas, elas iniciaram em 1900, olha aí, nós temos 2024, né? 124 anos que levamos nas Olimpíadas para alcançar a igualdade de gênero. Bacana, né? E olha que interessante. Para que isso fosse alcançado, eu até anotei que fiz uma colinha, 70 autoridades foram envolvidas para criar um comitê, para pensar em igualdade, para pensar em inclusão, e aí eles começaram, inclusive, renomeando alguns espaços dentro da Cidade Olímpica de Paris, com nomes de mulheres proeminentes, né? E depois também, para dar visibilidade para as mulheres, que não adianta só renomear, né, os espaços. Espera aí que caiu minha colinha aqui, gente. Não é só renomear os espaços, mas principalmente dar visibilidade para as mulheres durante os Jogos Olímpicos. Foi feito toda uma ação para que os jogos fossem transmitidos também em horário nobre. Bacana, né? Então, assim, são conquistas que as mulheres estão, né? Não tô nem dizendo das mulheres, são conquistas sociais
que aos poucos a gente vai ganhando, a gente vai avançando. Só que, como eu disse, isso é uma realidade do Comitê Olímpico Internacional, isso é uma realidade das Olimpíadas de Paris de 2024, realidade muito bem-vinda, né, pra gente começar o dia bem, falando de Olimpíada, falando de jogos e falando um pouco da questão da igualdade entre homens e mulheres também no esporte. Mas, olha que interessante, como a gente está falando aqui de liderança feminina, eu também trouxe um dado relevante para vocês. Olha, embora, isso aqui, ó, informações do Comitê Olímpico Internacional, embora já tenhamos o mesmo número de atletas femininos e masculinos em Paris de 2024, ainda há uma diferença real de gênero em todos os cargos de liderança. Ainda há uma diferença real de gênero em todos os cargos de liderança dos Jogos Olímpicos, como, por exemplo, chefe de comissão, oficial técnico e treinador. Então, ainda precisa de um trabalho, de uma ação que já foi iniciada, inclusive, esse ano lá em Paris, que é criar um programa voltado para o desenvolvimento de mulheres no esporte de alta performance. Então, assim, são necessárias ações. Se a gente quiser mudar essa realidade, não adianta ficar apenas indignado, né, com essa diferença, com essa desigualdade, mas sim propor ações, propor políticas, propor procedimentos, normas, onde as pessoas possam pensar, refletir e mudar de atitude, né? Então é isso. Hoje nós vamos falar desses muitos obstáculos que ainda temos pela frente. Como ontem a gente estava falando da validação social da mulher no mercado de trabalho, validação social da mulher também em papéis de liderança. Eu resolvi aprofundar um pouco mais hoje para a gente entender por que é tão difícil validar uma mulher quando ela está num cargo de liderança. Por que é tão difícil acreditar, muitas vezes até por nós mesmas mulheres, que as mulheres são capazes também de dominar esses espaços de trabalho. Bom dia, Gabriel, bom dia, Lidiane, bom dia, Edmara, bom dia a galera que tá aí. Mas olha que interessante. Primeiro, vamos entender esse conceito de papéis sociais. O que seriam esses papéis sociais, né? A gente interpreta, e eu coloco esse interpreta, porque muitas vezes a gente se propõe a determinados tipos de comportamentos, atitudes e até mesmo valores que são socialmente aceitos, não é mesmo? E quando a gente fala de um papel social, a gente está falando de o que é esperado em relação ao comportamento masculino e o que é esperado de um comportamento feminino. Aquele tipo de frase assim, ó, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? O que se espera? E aí a gente ainda vê muito disso, até nos chás de bebês, né? Sair a fumacinha azul é menino, sair a fumacinha rosa é menina. Então, quer dizer, isso, quem determina isso, né? Que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que meninos têm que gostar de carrinho, meninas têm que gostar de panelinha, bonequinha, né? Isso tudo são papéis sociais que são determinados aí pela nossa cultura, são determinados de acordo com a época, de acordo com o desenvolvimento social de um determinado lugar. Então, se em determinado momento histórico, né, a gente tiver uma mudança nessa perspectiva, muda-se também essas expectativas em relação a homens e mulheres. Mas atualmente, né, a nossa sociedade ela vem num constante desenvolvimento. Aquela pessoa, aquela mulher, por exemplo, que subverte essa lógica, a mulher que quer ir contra essa maré, ela geralmente tende a ser muito julgada, ela tende a ser muito criticada. E a liderança é esse lugar, né? É engraçado que a gente pensa que a liderança é algo que, imagina, não existe nenhum tipo de preconceito, mas não, a liderança é esse lugar que a mulher subverte, né? E aí quando ela subverte essa lógica e ela aceita um cargo, ela aceita um compromisso de liderar uma determinada equipe, geralmente ela é questionada, inclusive pela própria equipe. Questionada em que sentido? A primeira pergunta que vem à mente é: será que essa mulher é competente mesmo para estar nesse cargo onde ela está? Ou será que ela teve que fazer alguma coisa para chegar até ali? Quem nunca se pegou falando isso, né? Bom dia aí todo mundo que chegou aí. Que gracinha de vocês, meninos.
Paulo, Bernardo, Paulo Sérgio, essa é uma discussão que envolve vocês também, os homens, né? Bom dia, bom dia. Nós estamos falando aqui de lideranças femininas, nós estamos falando de papéis sociais esperados por homens e mulheres em cargos de liderança, no mercado de trabalho. Então, sejam muito bem-vindos a essa discussão. E a gente está falando aqui da questão da liderança mesmo, como que esse exemplo é um exemplo que denota para vocês essa diferença de expectativas, né? Então, quando a mulher chega lá, quando a mulher está num cargo de liderança, pensem aí se vocês já não ouviram essa seguinte frase: como é que essa mulher chegou ali? Né? O que será que ela teve que fazer para estar nesse cargo? Então, a competência dela ela é questionada o tempo todo. E esse questionamento é porque a liderança é vista como um cargo tipicamente masculino, ou seja, um cargo para homem. É uma função para homem, assim como certas modalidades de trabalho. Assim como as mulheres tiveram que romper aí nas Olimpíadas no esporte, né? Para poderem conquistarem um lugar, conquistarem posições e terem hoje essa igualdade nos Jogos Olímpicos, onde o mesmo número de atletas masculinos também é o mesmo número de atletas femininos. Então, isso é um recorde histórico, né? Ter aí a mesma quantidade de atletas masculinos e femininos nos Jogos Olímpicos. Mas papéis sociais, né? A gente está falando sobre isso, é isso que vai determinar muitas vezes se a mulher pode ou não, se ela deve ou não encarar uma posição, um cargo mais além daquilo que ela deveria estar fazendo, né? O que a mulher deveria estar fazendo? Que a gente também já ouviu muito, essa mulher devia estar em casa, cuidando dos filhos, fazendo um crochê, né? A gente ainda vê muito isso, mulheres reproduzindo esse tipo de fala. Por quê? Porque a competência da mulher, historicamente, como a gente viu ontem, ela está vinculada ao cuidado, ela está vinculada à família, ela está vinculada a gerenciar bem, administrar bem uma casa. Então, essa ideia de competência vinculada ao cuidado, ela historicamente ela vem se perpetuando. E quando a mulher ela rompe com esse princípio, ela é criticada ou ela é questionada na sua competência. Então, a fala vem muito disso. E aí, para a mulher poder romper com essa ideia da competência, né, para ela romper com esse questionamento, o que as mulheres fazem? Elas se preparam mais. Então a gente percebe que a mulher, para poder comprovar, para poder validar a sua competência, ela passa aí estudando cerca de 5 anos a mais de estudo, ou tem que comprovar a sua experiência estando à frente dos homens em 5 anos. Ou seja, peraí, se tem 5 anos a mais de experiência, se ela tem muito mais estudos, se ela é uma pessoa graduada, se ela é uma pessoa preparada, se ela é uma pessoa que tem, sei lá, mestrado, doutorado, PhD, sim, aí então ela tem propriedade para falar sobre aquilo que ela está falando. Então, quer dizer, a mulher ela precisa se preparar mais. E como eu estava dizendo ontem sobre a questão da interseccionalidade, ou seja, dos atravessamentos que uma mulher, né, sofre para poder se manterem no mercado de trabalho em posições de liderança, a questão, né, da raça, a questão principalmente de mulheres negras, que é importante, eu vou bater nessa tecla sempre aqui para nós, porque as experiências não são universais. Se no caso de uma mulher branca ela tem que comprovar a experiência em termos de 5 anos a mais, ou se ela tem que comprovar ali os 5 anos a mais de estudo em relação aos homens, no caso de mulheres negras, mulheres pretas, né, como é o correto de dizer, essas mulheres têm que comprovar 8 e até 11 anos a mais. Ou seja, a invalidação dessas mulheres ainda é maior do que de uma mulher branca, né, de uma experiência de liderança de uma mulher branca. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar falando sobre isso. Bom dia, Angélica, bom dia, Davi, bom dia, Karina. Estamos aqui falando de papéis sociais em relação à liderança feminina, tá? E olha, gente, a gente ainda tem um agravante, né? A mulherada ainda possui um agravante que é a experiência da maternidade. Eu já fiz essa pergunta e me arrependo muito. Quando eu trabalhava em consultoria, era estagiária ainda, eu já fiz essa pergunta, eu era obrigada a fazer essa pergunta e eu não questionava, não tinha um posicionamento crítico em relação a isso, mas hoje esse posicionamento mudou, graças a Deus, né? Que é o seguinte:
Quem aqui, e aí vocês podem colocar as experiências de vocês, coloquem pra mim, viu, gente? Quem puder e estiver assistindo essa live, coloca pra mim aí nos comentários depois se vocês já passaram por questões parecidas. Que é você ser mãe, ser mulher, ter tentado uma vaga de trabalho e aí a pessoa perguntou pra você, né? A entrevistadora ou o entrevistador perguntou pra você: ah, mas você é casada, tem filhos? E com quem você pretende deixar os seus filhos? Olha que pergunta, gente. Olha a sutileza dessa pergunta. Com quem você pretende deixar os seus filhos para conseguir trabalhar? Essa pergunta ela não é feita de maneira alguma para os pais. Como se o papel de cuidado dos filhos tivesse obrigatoriamente que ser delegado apenas às mães. Então, olha a expectativa do papel de gênero aí. Olha isso, né? Submergindo. Quando você pergunta para uma mulher com quem que ela pretende deixar os filhos para trabalhar, você está atribuindo uma expectativa de um papel social a essa mulher. De que é ela quem tem que cuidar, de que é obrigação dela, apenas dela, o cuidado com o lar, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos. Então, essa lógica mostra essa experiência de invalidação da mulher no mercado de trabalho, de invalidação da mulher também em cargos de liderança, né? Quando a gente coloca tudo isso em questão, para inclusive avaliar se aquela pessoa é competente ou não para exercer determinada função. E se a gente for pegar pelos dados estatísticos, né, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai mostrar que as mulheres fora de casa, né, aí ó, a Lidiane já tem uma opinião aqui. Já ouvi alguns empregadores perguntar se a mulher pretende engravidar nos próximos anos. É isso, né? Ah, você pretende engravidar? Você pretende se casar? Você pretende engravidar? Por quê? Primeiro vem a expectativa de papéis de gênero, né? Se essa mulher vai casar, se essa mulher está em idade fértil, se essa mulher é jovem, ela pretende ter filhos. E se ela pretende ter filhos, em algum momento ela vai deixar a empresa na mão, em algum momento ela vai falhar, porque as mulheres tendem, né, a priorizar a família, expectativa de papéis de gênero novamente, né? As mulheres tendem a priorizar a família, as mulheres tendem a priorizar os filhos, né? Que tudo em certa medida é verdade, mas isso não significa que a mulher vai comprometer ali a sua entrega, o seu trabalho, mas tudo isso é colocado em questionamento. E, novamente, tudo isso invalida todo um trabalho, né, de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E aí, se a gente for pensar na quantidade de horas que a mulher gasta, né, fora do trabalho, mas também sendo trabalho, ou seja, em atividades domésticas, essa quantidade de horas nunca é igual à quantidade de horas dos homens, né? Se a gente está falando de igualdade de gênero, de equidade de gênero, a gente esquece que muitas vezes a mulher, além das 8 horas de trabalho, né, fora de casa, quando ela chega em casa, ela costuma acumular mais 6,8 horas de trabalho diárias. Ou seja, ela tem uma carga horária muitas vezes dobrada ou triplicada, né, uma jornada tripla de trabalho, enquanto os homens, né, poderiam, na expectativa de papéis de gênero, dedicar-se apenas ao trabalho. Mas isso, gente, é uma visão ainda do colonialismo, né? Ainda de um resquício de uma sociedade patriarcal que já não condiz com a realidade. Então a gente vê hoje muitas mulheres solo, mães solo, né? Mulheres solos e mães solos. Ou seja, que elas sozinhas têm que gerir a sua casa, têm que cuidar dos filhos e trabalham fora. Então são muitas vezes cargas triplas. E muitas vezes a gente também vê hoje em dia pais solos. Então essa realidade, eu não estou aqui puxando só para mulheres, a gente precisa entender que essa igualdade, ela precisa partir de realidades que foram se modificando ao longo da nossa trajetória social. Então por isso que é importante a gente nunca determinar certas expectativas apenas em mulheres ou apenas em homens. Não significa que um homem, por ser homem, vai ser um excelente líder e gestor, e nem que uma mulher, apenas por ser mulher, vai ser uma excelente gestora, uma excelente liderança. Então, para ambos os casos, é necessário uma série de competências, né, de desenvolvimento do histórico mesmo, pessoal, escolar, desenvolvimento de características, de perfis
que vão ali sendo desenvolvidos ao longo da sua vida pessoal e da sua vida acadêmica, né? Para você ser um bom gestor, você precisa passar pelo desenvolvimento de habilidades técnicas, de habilidades comportamentais, de habilidades socioemocionais, e todo esse desenvolvimento leva tempo, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Isso não garante que um ou que outro vai se dar melhor na liderança. Por isso que eu gosto muito de dizer assim, a liderança é uma habilidade nata, ou seja, a pessoa nasce com ela, ou ela pode ser desenvolvida. Se a gente acreditar que a liderança é uma habilidade nata, que a pessoa nasce líder, a gente dificilmente vai entender que isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Né? Então não tem razão de ser os treinamentos de desenvolvimento de liderança que as empresas tanto fazem e devem fazer para desenvolver as suas equipes e os seus líderes. Então assim, não, liderança é uma habilidade, como uma habilidade ela pode ser desenvolvida, é uma competência, né? Para a gente desenvolver uma competência, a gente precisa desenvolver aí o conhecimento através da formação técnica, acadêmica, né, de treinamentos, enfim, e esse conhecimento também a gente adquire com muita experiência. A gente precisa de habilidade, ou seja, quanto mais você exerce a liderança, mais habilidade ou mais hábil você fica para liderar, e a gente precisa também de um componente aí atitudinal, que é a pessoa se desenvolver ali e ela ser pronta, né? Ter prontidão para fazer as coisas. Isso é sinônimo de competência. Eu gosto de chamar até de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então você desenvolve um conhecimento, que é um saber, a habilidade, que é a mão na massa, e a atitude, que é o querer fazer, é estar disposto a, né? Coisa que às vezes na liderança, para que você escolha pessoas ali para representarem, para estarem à frente, a atitude é algo que grita quando a pessoa já tem o perfil ou já desenvolve o seu perfil para liderança, né? Bom, e a gente estava falando desse tempo a mais que as mulheres acabam levando em casa com atividades que são domésticas, né? E que não são remuneradas. E hoje, mais da metade do trabalho no mundo é um trabalho não remunerado, é um trabalho invisível, é um trabalho que priva as mulheres de oportunidades econômicas. Então, esse custo, né, isso até pesquisa do Fundo Monetário Internacional, esse custo do trabalho não remunerado é um custo que reverte na perda de produtividade de um país, que reverte na perda do crescimento econômico de um país, porque mais mulheres trabalhando, mais mulheres podendo ganhar mais, essas são mulheres que também vão consumir mais, que vão fazer a roda econômica girar. Então, quando a gente priva ou invisibiliza essas mulheres, onde elas não aparecem, né, e a gente vê muito isso também nas mulheres da comunidade rural, né? Mulheres da zona rural, mulheres que trabalham no campo, são mulheres invisibilizadas, porque quem acaba levando o nome lá na feira, nos grandes centros, nas comunidades ali, para poder gerenciar esse dinheiro, muitas vezes são os maridos, né? São quem de fato estão à frente das cooperativas, enfim. Então isso tende também à mudança, mas essa tendência à mudança, tanto em mulheres que estão aí na zona rural, mulheres que são muitas vezes invisibilizadas porque trabalham em casa cuidando dos filhos, isso é uma realidade social, não só do Brasil, mas do mundo todo, mas que a gente vai levar muito tempo ainda para conseguir chegar numa igualdade, enfim. E isso tudo mostra também que essas mulheres que estão invisibilizadas, como foram as empregadas domésticas muito tempo, né? Os direitos das empregadas domésticas, eles estão sendo conquistados aos poucos, né? Tem muito pouco tempo ainda que as empregadas conseguiram avançar nos seus direitos em termos de consolidação das leis trabalhistas, mas eram cargos totalmente invisibilizados, né? E ainda tem muitas barreiras para serem rompidas aí quando a gente fala no trabalho doméstico, de empregadas domésticas mesmo. Mas o que eu estou colocando aqui é o trabalho não remunerado de mulheres no cuidado da sua casa, dos seus filhos, né, no cuidado do seu lar. Esse trabalho, essa carga horária, que também é uma carga horária de trabalho, ela não é computada, ela não é valorizada, ela não é vista muitas vezes, mas isso atribui a sobrecarga feminina e talvez, consequentemente, né, e aí eu posso falar com propriedade, no adoecimento mental de muitas mulheres, né? Mulheres são mais propensas aí a uma síndrome de burnout,
mulheres são mais propensas aí a depressão quando ela envolve essa tripla jornada de trabalho, né? Essa preocupação excessiva, tanto com o seu cargo, em ter que mostrar competência e também ter que cuidar das questões de casa. Eu ainda vou pesquisar, ainda não tenho esses dados, mas eu vou pesquisar a questão de burnout em mulheres na liderança. E aí eu trago para vocês esses resultados, porque com certeza isso pode ter algum tipo de resultado, né? Considerando aí essa tripla jornada e essa sobrecarga de trabalho feminino. Bom, e tudo isso mostra também, eu trago aí um resultado de uma pesquisa feita por com vários países, com 10 mil mulheres do grupo de países do G7. Quais são esses países? Eu vou ter que ler aqui na minha colinha, gente, porque eu não lembro. É Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita com 10 mil pessoas desses países diferentes e essas 10 mil pessoas responderam essa pesquisa sobre qual que era a percepção delas em relação a lideranças femininas. E olha que interessante, gente. A gente tem aí hoje no mundo uma questão que tem a ver com a questão econômica, né? Vários países do mundo estão com problemas financeiros, a gente está aí no momento de guerras, né? Isso impacta nos resultados dos países e quando as pessoas vivenciam crises econômicas, elas tendem a voltar para aquilo que é confortável, né? O que é confortável, o que é conhecido, o que é seguro? Seguro, se a gente for pensar na história da humanidade, é o homem provê o lar, o homem é o líder e a mulher cuida, né? Essa é a história geral da humanidade, é o que gera todos esses vieses aí. Então, o que acontece? Essa pesquisa, perguntando sobre mulheres em cargos de liderança, mostrou e revelou que os jovens, eles têm uma percepção, a maioria dos jovens tem uma percepção negativa ou uma percepção pouco esperançosa nas lideranças femininas. Então, quer dizer, essa percepção negativa, ela alimenta, ela reforça vieses, por exemplo, das eleições, a gente está vendo aí as eleições dos Estados Unidos, né? As decisões de contratação, isso reforça as desigualdades salariais, reforça a dificuldade de promoção das mulheres, né? E microagressões cotidianas. As mulheres ainda são vítimas de muitos abusos, né? Abusos psicológicos, abusos de violência no trabalho também. A gente está falando de uma série de questões que também estão já catalogadas por pesquisas, né? A gente está falando de você coloca nessa estatística, né, Lid? Estou vendo aqui, faz sentido, é claro. Procurem, gente, pesquisem essas questões de violências, microviolências cotidianas que as mulheres sofrem todos os dias, que estão ligadas à discriminação, estão ligadas ao preconceito. É uma fala, é uma dificuldade de ascensão no trabalho. E aí, tudo isso vai se acumulando, né? E eu trago um exemplo de microagressão aqui, que a gente está falando de Olimpíadas, e a gente tá já caminhando para o nosso finalmente, que é uma experiência aí, quem conhece, quem gosta daquela batatinha Lay's, né? Tem a Ruffles e tem a batata Lay's. Tem uma cachorrada gritando aí na rua, gente. Batata Lay's. O que acontece? Eles fizeram uma ação de marketing que é muito legal. Pegaram uma locutora de futebol masculino, né? Uma mulher que faz a locução de futebol masculino. E quando essa mulher fazia suas locuções, ela sempre era criticada, tipo, o que você tá fazendo aí? O lugar de mulher não é no futebol, o lugar de mulher é na cozinha, né? O lugar de mulher é cuidando aí de criança, enfim. E aí, com o uso de inteligência artificial, ela fez a locução ao vivo de um jogo e só que a voz que saía, era como se eu estivesse falando aqui com vocês, só que a voz que estivesse sendo falada para vocês é uma voz masculina. Quando eles fizeram isso, depois eu vou procurar o vídeo e vou deixar aqui no meu Instagram. Quando eles trocaram a voz por inteligência artificial dessa mulher e colocaram voz masculina, ou seja, a mesma pessoa fazendo a locução, é uma mulher fazendo a locução, na voz feminina ela era duramente criticada, mas quando inverteram e colocaram essa voz como uma voz masculina, parabéns, é isso aí, você tá certo, né? Porque acreditavam que era um homem falando. Então, quer dizer, essa ação marca que
o preconceito, ele existe, né? Esse viés, essa atribuição de papéis, ele existe e muitas vezes isso invalida a mulher em determinados cargos considerados tipicamente masculinos. Tá vendo que interessante? E aí isso mostra, né, que por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, só quando a pesquisa chega, só quando ela aponta, né, ou uma ação social dessas, ou um experimento social como esses, de uma mulher locutora num cargo tipicamente masculino, que teve a voz mudada por inteligência artificial, aí você vê como que isso é um viés que atravessa as mulheres nos cargos também de lideranças. Então, ó, 7h44, falta um minutinho para o nosso final de live. Eu vou prometer para vocês ser pontual sempre, né? Eu queria que vocês ficassem aí com essa experiência final na memória, né? Que a gente possa continuar lutando contra essas barreiras, muitas vezes invisíveis, né? Essas microagressões que a gente vai sofrendo ao longo do tempo, para que a gente possa empreender nas próprias carreiras, para que a gente possa ser protagonistas da nossa própria trajetória de trabalho e para que a gente possa romper com todas essas dificuldades que vão sendo colocadas para nós no caminho. Então a gente já tem muitos indícios, muitos indicativos que as mulheres, elas são sim eficazes em vários cargos. Olha aqui, tem um relatório, só para a gente finalizar, né, de diversidade, que vai falar que as empresas comprovam melhores resultados com a diversidade nas suas equipes. Então a proporção é de 23% mais lucrativas quando a empresa tem diversidade de gênero e 33% mais lucrativas quando a empresa tem diversidade racial. Que a gente possa aí fazer parte dessas estatísticas e compor essa diversidade e que as empresas abram a mentalidade para esse equilíbrio, para que elas tenham mais igualdade aí, tanto na questão da inclusão, quanto na diversidade de gênero, de raça e na diversidade humana, né? Porque nós somos múltiplos e nós somos diversos. Beijo para vocês, excelente dia, bom dia Jorge, bom dia Camille, sejam muito bem-vindos aí à nossa live sobre liderança, amanhã 7h15, estamos aqui de volta. Beijo para vocês, excelente dia a todos, tchau, tchau.